O que configura, de acordo com a lei, um dano moral? Bom, como todo mundo vê, né, todo mundo fala assim nas ações, já pede um dano moral nas ações, tudo é dano moral, o que na verdade é o dano moral. A gente tem vários tipos de dano na nossa forma de direito, né? A gente tem os danos materiais, então quando alguém quebra seu carro e tem que te dar o dinheiro, isso é um dano material. Quando você faz uma cirurgia e por algum acaso essa cirurgia dá errado e você, vamos dizer que você perde um braço ou fica com a deformidade, entre aspas, assim, isso é um dano estético. O dano moral é o dano à sua personalidade, aí vamos botar entre aspas, aos seus sentimentos, à sua honra. Então, quando você tem uma conta, você apaga, e mesmo assim a empresa negativa seu nome, você tecnicamente fica no mercado como mal pagador, então você tem um direito ao dano moral, ao dano da sua honra de você ser um bom pagador e a empresa negativar o seu nome. Quando você briga com alguém, quando depender até alguns casos de família mesmo, principalmente, vamos dizer assim, caso de traição, tudo, que tem a ver com um sentimento, né, disso, dado dano moral. E tem, no direito de consumidor, tem uma questão assim, bem particular, que é o seguinte, é o desvio produtivo. O que é o desvio produtivo? A empresa está dando muito trabalho para você resolver, às vezes, uma conta simples, uma coisa simples. Aí você tem que ligar, esperar horas naquele atendimento. Aí você liga e não resolve uma vez, liga duas. Vai no lugar tentar resolver, não resolve. Perde uma manhã, perde um dia. Isso a gente chama de desvio produtivo. Porque você teve que dar o seu tempo, dar as suas coisas para você tentar resolver aquilo ali, não conseguiu. Isso também dá dano moral. É aquele famoso caso, por exemplo, que você tem a lei dos bancos e você pode esperar no máximo até 30 minutos e você fica 2 horas, 3 horas na fila, vamos dizer assim. Isso gera um dano moral. Então, um dano moral é tudo aquilo que fere a sua personalidade. Ok. Certo. Como é que eu provo dano morais? É isso, normalmente é a questão de prova mais difícil. Mas tem coisas que já são pré-determinadas entre aspas, assim, que há uma violação. Então, como eu dei o caso, por exemplo, da negativação indevida. Se você só tiver apenas essa negativação indevida, é um dano presumido, que a gente chama. É um dano que você já sabe que já tem ali. Quando, das outras formas, quando é mais tátil para a gente provar, em alguns casos, a gente pede o laudo do psicólogo, né, ou do psiquiatra para comprovar ali um sofrimento. Mas muitas vezes é melhor você comprovar assim, com a perda do dano. Tudo também depende da forma que foi feita. Mas, por exemplo, uma empresa também tem dano moral. Apesar de não ser uma pessoa, né, logicamente, a gente chama a empresa de uma pessoa jurídica, né, ela tem direitos, e ela tem um direito à sua honra também. Então, uma empresa, por exemplo, que várias pessoas chegam a falando mal da empresa, que a empresa não presta isso, aquilo, sem nenhum fundamento, somente para quebrar aquela credibilidade da empresa, a empresa tem um direito ao dano moral, por exemplo. Muito bem, Mariana, quais são as consequências para danos morais? Normalmente, as consequências não são ruins, assim, é bem tranquilo. Normalmente, o dano moral a gente pede mais nas ações, justamente para ter essa compensação. A gente pede na forma mais de compensação, né? Porque você teve uma violação ali no seu direito à sua personalidade. Foi a sua honra, foi o seu direito produtivo, foi alguma coisa ali que foi, vamos dizer assim, quebrada para você. O problema é, aqui, principalmente aqui na Bahia, a maioria dos juízes tem uma resistência maior. A gente teve uma época que dava muito danos morais. Hoje está uma resistência maior, não é à toa que... Aí é uma crítica minha, pessoal, ao Tribunal de Justiça aqui da Bahia, que tudo eles acham que é mero aborrecimento, como a gente chama. Quando aquilo ali não tem importância, como se fosse só uma pessoa, sei lá, atravessar a rua e olhar feio para você. Os juízes aqui acham que a maioria, né? Vamos botar assim, que os consumidores, que as pessoas querem enriquecer com os processos, e não é bem assim. Então, muitas vezes, as empresas fazem o que querem com os clientes, com os consumidores, e na hora de receber um dano moral, seja por desvio produtivo, por exemplo, você tentando resolver aquela coisa ali sem parar, alguma coisa, simplesmente, às vezes, falar, não, ali foi um mero aborrecimento, e é isso aí. Vamos lá para perguntas na internet.
Eu trabalho em uma loja de móveis e eletros e cuido da parte da montagem dos móveis. Resolvi ajudar um colega de trabalho a colocar os móveis do cliente em seu carro particular, pois o mesmo não queria esperar a loja entregar. O cliente não gostou do modo que nós estávamos colocando os móveis e colocou a me chamar de palavras como preguiçosos, analfabetos e burros de carga. Tudo isso na frente da minha família, colega de trabalho e as pessoas de fora. O que posso fazer, doutora, nesse caso? Aí, bom, a questão é que prova ele tem disso. Ele tem que pegar, anotar aí, vamos dizer, algumas testemunhas que isso aconteceu, né, para botar. E de preferência, gente, quando você vê qualquer coisa assim, hoje em dia a gente tem filmadora fácil demais. Começa a filmar, começa a produzir algum tipo de prova, né? Muito importante isso, por exemplo, isso acontece muito de xingamento dentro de grupos de WhatsApp. Dentro de grupos de WhatsApp, se um começar a xingar um outro à torta à direita, grupos muito grandes, qualquer coisa, isso também gera um dano moral. Mas você precisa ter um arcabouço, vamos dizer, de provas. Então, nesse caso, o que a gente recomendaria, se ele tiver uma filmagem sobre o acontecido, ótimo, porque vai filmar as ofensas e testemunhas que realmente isso ocorreu. Mas para ser, de fato, um dano moral indenizável, a gente tem que botar assim que realmente houve uma exposição da imagem dele, né? Assim, para todas as pessoas, que realmente foi uma coisa vexatória, né? Então, por exemplo, um caso muito parecido com esse é às vezes as pessoas que vão cobrar aluguel, a cobrar dívidas de forma vexatória uma da outra, né? Tipo, vamos dizer assim, eu te empresto um dinheiro, você dá sem me pagar, começa aqui bater na porta da rádio. Ó, me pague, faça um maior escândalo, né? Que tem gente que é assim, para fazer os caloteiros pagar. Às vezes a pessoa está fazendo mais mal a ela do que ela sabe. Porque o caloteiro, se for ainda, vai ficar no calote e ainda vai te botar um processo de dano moral, falando que você envergonhou ele na frente da cidade, chamando ele de caloteiro. Doutora, e valores de indenização? Olha, já foi maior, mas depende muito do caso. Mas, em média, é baixo. Assim, é baixo que eu digo assim. Eram para ser maiores, entendeu? Tipo assim, a média de uma negativação, por exemplo, vai na média de 5. Se o juiz for muito pró-consumidor, uns 10 mil, né? Mas é uma média uns 5 mil por uma negativação. A gente fala assim, é pouco, mas pensa aí o tempo de processo, tudo que você levou. E ainda, às vezes, o risco de receber, foi um mero aborrecimento. Teve um processo muito polêmico, inclusive, que teve aqui na Bahia, que foi de um produtor rural que morreu por causa de um acidente que teve um negócio de torre, e o desembargador falou que 50 mil de dano moral pela morte dele era muito dinheiro, porque era um produtor rural. Tipo, passou o quê? Tipo, uma vida é menos de 50 mil reais. Então, não é nem um carro popular, né? Porque é uma pessoa que trabalhava na roça. Então, assim, realmente, tudo depende muito, é uma coisa muito subjetiva, esse é o problema. Então, depende muito do juiz que vai cair, como ele entende, como é a própria filosofia do juiz, entendeu? Porque tem muito juiz que é pró-empresa, tem muito juiz que tá nem aí, você pode levar uma facada, agora vai passando um negócio deles. Teve um caso mesmo que um juiz ficaram presos, só de dano moral, porque atrasou um voo, eles ganharam quase 10, mais de 20 mil, provavelmente, né? Da última vez que saiu. Demora a receber essa indenização? Depende. Se for empresa, processo de consumidor, normalmente é rápido. Tirando, por exemplo, a maravilhosa Oi, né? Que agora entrou em recuperação judicial de novo, para nossa tristeza. Mas normalmente é rápido. Na sentença a gente faz os cálculos, depois normalmente é rápido. Quando o ruim mesmo é de particular, normalmente para particular. Porque muitas vezes as pessoas limpam as contas, fazem aquelas coisas, sabe, aqueles desvios de dinheiro. Mas empresa, como é obrigado, principalmente as empresas grandes, a gente recebe sem problema. Tony Filho. Muito bem, então, digamos, só através de um advogado que a pessoa consegue ter acesso ao juiz, no caso, para requerer esse direito. Depende. Coisas de questões de consumidor, até 20 salários mínimos, você consegue sozinho no juizado, né? Essa é a questão. As outras questões, como uma injúria, uma calúnia, alguém te xingou no meio da rua, uma briga, tudo você vai precisar de um advogado.
né? Mas, independente do seu caso, se for caso de consumidor ou não, a gente pede para vocês procurarem um advogado, porque, querendo ou não, a gente está 5 anos, né? Então, querendo ou não, a gente pode ver um caminho que você não esteja simplesmente vendo, né? É a mesma coisa de uma pessoa, a gente pode fazer exame, a gente pode olhar no Google qual é o resultado daquele exame. Mas nunca vai ser a mesma coisa do que um médico que tá lendo aquele exame. Quantas vezes a gente olhou uns exames e falou assim, ai meu Deus, tô morrendo. Eu, como uma bela virginiana, sou assim. Às vezes pega, ai meu Deus, tô morrendo. Os exames, quando eu chego, não, é normal, isso aqui é tudo normal, tá tudo bem, volte aqui ano que vem. Ai, que bom. Graças a Deus. Muita gente gosta também de pesquisar os sintomas, né? E lá aparece algo diferente, né? Já parei de fazer isso. Já parei de fazer isso porque o Google, uma dor de cabeça, você pode ser uma simples estresse a um AVC hemorrágico que você tá morrendo. Então, tá lá, parei de fazer isso. É uma dor de cabeça Evitem simples isso, e tá lá, isso, sintomas de AVC, isso, tal. E a pessoa começa a ficar doida, né? Evitem isso, viu, pessoal? Você que tá em casa, não fique enlouquecendo no Google, não. Vá ao médico, vá ao contador, se você tiver uma empresa, vá ao advogado, não fique achando que você sabe tudo e se lasque depois, não. Que a gente não faz milagre, não. Doutora Mariana Rosário falando sobre danos morais. Um abraço, doutora, boa semana.